Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Aqui é Amanda Rodrigues, instrutora de modelagem 3D de joias, e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês todos os testes que eu fiz com vários tipos de resina utilizando a impressora Anycubic Photon S. E eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira eu vou falar das resinas que a gente usa para fazer molde, tanto silicone frio quanto vulcanizado. E na segunda parte eu vou falar de resinas calcináveis. No final eu vou mostrar também outras impressões, que são essas aqui da lateral direita, que a gente fez como teste em outras impressoras, tá? Com outras resinas também. Agora eu cheguei mais pertinho aqui para ver se eu consigo mostrar para vocês as superfícies de cada uma, o detalhamento, enfim, a qualidade delas para que vocês possam ter dados para fazer a sua escolha, né? Antes de começar, como eu vou falar das translúcidas primeiro, eu vou só passar essa para cá e vou comentar que as resinas são produtos químicos, então elas devem ter uma ficha, que aqui no Brasil é conhecida como FISPQ, é uma ficha de informações de segurança de produtos químicos. E as importadas, essa ficha chama MSDS. Então, nela você vai conseguir ter acesso a todos os cuidados que você tem que ter, tanto de manuseio, quanto de armazenamento, descarte, enfim, tudo que você precisa tomar de cuidado para manusear essas resinas de uma forma correta. Você pode fazer a solicitação dessa ficha, né, para o seu fornecedor. Mas, a princípio, cuidados básicos como máscara, luva, você tem que armazenar num ambiente que não tenha luz solar, né? E só descartar tanto as peças que deram errado, como os papéis que você usa para limpar, né, o vat, o tanque, depois de curados. Então, você pode deixar lá no sol, eu sempre deixo numa caixinha no sol, e depois de curar tudo, aí sim eu descarto. É legal também você dar uma conversada, cada cidade tem uma legislação e uma forma de descartar corretamente esse tipo de produto, tá? Mesmo depois de curado. Uma outra informação que gera muita controvérsia também é devolver ou não a resina para a garrafa depois que você usa uma vez. Então, a gente vai colocar lá no vat, no tanque, faz a impressão e sobra a resina lá. O que que eu faço? Eu tenho que coar essa resina, porque se ficou algum resíduo ali, isso vai prejudicar a minha próxima impressão, então eu tenho que coar de qualquer forma, porém, eu coo e devolvo a mesma embalagem ou eu uso uma embalagem nova. Aqui eu fiz as duas coisas, tá? E eu senti que teve sim uma diferença quando eu devolvi para a mesma embalagem. A cor mudou, a viscosidade da resina também mudou, mas eu não senti diferença na impressão em todas essas que eu fiz isso. Eu vou falar de cada uma e vai ficar mais claro. Uma outra coisa também que é legal eu falar antes de mostrar é que sempre surge a dúvida se a gente pode ou não deixar a resina no tanque por vários dias. Normalmente, eles falam que até 2 dias você pode deixar, desde que você cubra o tanque. Eu, particularmente, a título de teste também, já cheguei a deixar uma semana sem imprimir nada. E para mim não deu nenhum problema, tá? Mas não é o que o pessoal indica. Os fornecedores de resina e os fabricantes de impressora falam até no máximo 2 dias. Agora eu vou falar de cada uma, então. Aqui eu vou começar com a resina verde da Anycubic, porque normalmente ela vem com a impressora, né? Essa é uma resina bem viscosa. Todas as resinas têm muitos parâmetros como dureza, encolhimento e contração, expansão, viscosidade, densidade, resistência. Então, são vários parâmetros que a gente precisa analisar. Aqui eu não vou entrar no detalhe, né, de todos esses parâmetros de cada uma, eu vou sim passar a impressão que eu tive, né, de cada uma. Então, qual foi a minha visão depois de fazer os testes. Então, essa resina, ela é translúcida, isso, na minha opinião, prejudica para nós da joalheria, principalmente quando você vai fazer um molde de silicone frio, quando você vai cortar,
ele é transparente, uma resina translúcida dessa pode confundir, tá? Eu vou chegar aqui mais perto, ver se eu consigo focar. Agora, ele focou, vocês conseguem ver a superfície. Vejam que dá para ver as camadas, a gente consegue ver as marcas de camada. A luz tá bem forte em cima dela, deixa eu ver se eu consigo girar um pouquinho. Essas marcas de baixo são marcas de suporte. E essa resina é legal que você já consegue começar com um bom nível de detalhamento. Todas as resinas que são translúcidas dão bastante detalhamento. Isso que vocês estão vendo aqui é uma marca que a gente chama de voxel, tá? Como que eu retiro ou diminuo isso para não dar tanto acabamento? Eu mudo o posicionamento da peça, tá? Então, aqui, provavelmente, eu imprimi em 45 graus, porque os suportes estão aqui na lateral, então, ficou o voxel marcado aqui em cima. Se eu mudar a posição, tanto para 90 graus ou com um grau menor, eu vou conseguir tirar esse voxel daqui. E isso a gente vai aprendendo conforme a gente vai imprimindo. Vocês podem ver também que ela vai absorvendo bastante poeira. Eu deixei aqui na minha bancada uns dias, e aí ela vai grudando, né, a poeira. Antes da gente fazer o molde, precisa lavar. Eu lavo normalmente com água e detergente de coco, depois de fazer o acabamento, né? Aqui eu não fiz acabamento em quase nenhuma, mas normalmente, então, eu lavo com água morna e detergente de coco. Aqui vocês podem ver que ela não mostra os furinhos, né, os vazados, onde eu coloquei as pedras. Então, aqui eu não consegui uma boa resolução, mas depois, vê que aqui, ó, as linhas já ficaram menos pronunciadas, porque eu fiz em 90 graus. Mas depois eu fui vendo que consegui os vazados dos furos das gemas também é uma questão de posicionamento e da própria qualidade da resina, tá? A qualidade não tá totalmente relacionada à impressora, a resina também conta, né? Por exemplo, esse brinco aqui, mandala, todas as esferinhas e os fios deles são feitos em 0,6 de espessura. Então, você vê que a N-Cubic Photon S consegue um detalhamento bem legal. Mas aí, a gente vai testando várias resinas. Essa resina verde da N-Cubic custa R$ 330, 500 ml. Mas, no final das contas, eu não gostei dela. Depois que você cura, ela fica quebradiça. Não seria a resina da minha escolha, tá? Essa resina é mais para você fazer teste, se familiarizar, conhecer a impressora, porque vem, né, com ela, vem com a impressora normalmente, então vale a pena no sentido de conhecer mesmo os processos e fazer testes. Então, depois de usar essa verde, eu fui para o extremo, eu comprei essa outra resina que é meio branquinha. Vocês podem ver que algumas estão um pouquinho mais amareladas, e isso ficou diferente por causa do tempo de cura, tá? Mas para nós também da joalheria não interfere. Vocês podem ver que todos os furinhos aqui estão vazados. E esse primeiro furinho aqui é de pedra de 1 milímetro, tá? Então, esse furinho deve ter em torno aí de 0,5. As pedras de cima tem 1,20, que tá todo furadinho também, na lateral. E eu procurei usar os mesmos modelos, então, esse verdinho aqui eu fiz com todas as resinas, e esse aqui também eu fiz com todas as resinas, só não fiz com a verde. Então, eu vou pegar ele para mostrar. Então, aqui vocês conseguem ver também que todos os furinhos estão vazados. E a superfície dessa, deixa eu tampar um pouco a luz, ela também é translúcida, né? E a superfície dela já é um pouco melhor do que a verde. Essa resina aqui é a resina Bluecast LCD. Agora sim dá pra ver melhor. Todas as linhas de camadas a gente vai tirar no acabamento, tá? Normalmente eu uso uma lixa 600. Esse suporte aqui eu fiz no Rhino. Vou tapar mais a luz aqui para vocês conseguirem ver a superfície dela.
Essa peça aqui, eu fiz toda com pedrinhas de 1 milímetro. Também dá pra ver aqui os furos vazados. E tem uma outra coisa que faz diferença na questão dos furinhos vazados, que é a espessura da peça, tá? Essa daqui eu fiz com 1 milímetro e depois eu fiz outros testes com outras espessuras, 1,5, 2, eu vou mostrar para vocês também em outras resinas. E aí, então, quanto mais espesso, menor a chance dos furinhos ficarem vazados. Essa aqui é bem mais difícil de pegar por conta de ser transparente. E essa resina, então, ela é muito boa, apesar de ser translúcida, tá? Ela não fica tão quebradiça quanto a verde, mas o preço dela é R$ 1.961, 500 ml. Então, na minha opinião, não vale a pena, tá? Apesar de você ter um detalhamento bem legal, na minha opinião, não vale a pena. Principalmente porque eu descobri essa outra resina aqui, agora eu vou mostrar para vocês. Essa resina preta, ela é da marca Nova 3D. Então, é Nova 3D preta. E ela também é translúcida. Deixa eu pegar uma aqui, agora eu tô com a luva preta, não sei se vai pegar direitinho. Focou, vocês podem ver que todos os furinhos estão vazados. E mais vazados ainda do que a transparente lá da Bluecast, né? Então, essa resina aqui, com certeza, tem uma qualidade melhor dessas 3 translúcidas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a superfície. Agora, focou, vocês podem ver que a superfície dela tem a qualidade bem parecida com a da Bluecast, tá? E o melhor é que essa resina aqui custa R$ 204. Essa resina eu comprei no AliExpress, tá? Aquela da Bluecast eu comprei na Fesmo. Então, essa daqui, alto detalhamento, com preço bem baixo. E o fornecedor dessa resina que eu comprei no AliExpress tem armazém aqui no Brasil. Então, a entrega é rápida. 7 dias eu já tava com a resina aqui, mesmo comprando, né, através do Ali. Lembrando que eu não fiz acabamento em nenhuma dessas peças, tá? Eu tô só mostrando para vocês o resultado da impressão. Então, das translúcidas, a que eu preferi é essa preta da Nova 3D. Eu fiz as 3 espessuras que eu comentei, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui as 3. Então, essa aqui é a espessura de 1 milímetro, a menor, né? Todos os furinhos vazados. Aqui embaixo, nessa preta não vai dar pra ver, mas tem outras que eu vou mostrar. Eu escrevi a palavra rino, aqui tá de ponta cabeça. Eu escrevi a palavra rino, ó, até dá pra ver assim, pra testar também, né, o nível de qualidade, pra gente colocar aí os carimbos, logos. Essa é de 1 milímetro, então, essa daqui é de 1,5, essa daqui quebrou quando eu fui fazer o molde, e isso é uma coisa que acontece, tá? Esse daqui eu usei um molde de silicone frio. Quebrou porque a espessura é pequena e eu forcei a barra na hora de tirar. Não deveria, porque é uma peça bem simples de tirar, foi um descuido mesmo meu. E isso pode acontecer em todas essas resinas, tá? Quebrar na hora que a gente tá fazendo o molde. Mas se você curar direitinho e manusear com cuidado, isso não vai acontecer. Essa daqui tem 2 milímetros, deixa eu ver, tá de ponta cabeça. Ó, mesmo assim, com 2 milímetros de espessura, os furinhos estão vazados. Então, essa resina aqui tem uma qualidade muito boa, apesar de ser translúcida e eu não gostar muito. Mas como ela é preta, acaba diminuindo bem, né, esse problema. E vocês podem ver ali a palavrinha rino bem marcada. E a gente pode corrigir também, né, no rino, fazer um pouquinho mais profundo, as garrinhas a gente pode fazer um pouquinho menor, enfim, no rino a gente consegue arrumar tudo e ajustar para que a nossa impressão 3D saia perfeita. Então, uma das limitações que eu achava que a Anycubic Photon S pudesse nos dar era essa dificuldade no detalhamento, nos furinhos vazados das gemas.
E fazendo todos esses testes, só confirmou o que eu já tinha visto com impressoras mais caras, tá? Não é só a impressora que manda aqui, a resina também manda. E a Anycubic Photon S me surpreende a cada dia. Então, só para fechar, das resinas translúcidas, eu fiz molde de silicone frio e vulcanizado também. O vulcanizado eu fiz com a verde, aqui, na verdade, foi um aluno que fez para mim, e a gente conseguiu tirar a cerinha certinho. Essa peça aqui não foi a peça que ele usou, eu deixei só para mostrar para vocês, quando eu comecei a lixar, deixei aqui o acabamento pela metade, só para mostrar como fica, né? Então, ele fica com bastante resíduo, você tem que ir passando as lixas para tirar todas essas marcas. Eu tenho feito o acabamento só com a lixa 600, mas em algumas resinas, principalmente essas que são mais quebradiças igual a verde, a gente tem que fazer o processo todo para ir tirando as marcas, né? Eu deixei esse assim sem acabamento só para mostrar. Essas resinas, elas suportam 80 graus, mais ou menos, que foi usado nesse molde, mas tem resinas também preparadas para maior temperatura, 150 graus, por exemplo, que é a próxima, né, que a gente vai falar da Frozen. Eu vou só mostrar para vocês o molde que eu fiz com a preta. Eu já fiz a cerinha e a pré-cravação também. Então, aqui, um molde de silicone frio com essa resina preta da Nova 3D, que é a que eu mais gostei, translúcida. E o preço muito bom, né? R$204, 500 ml, é difícil de achar. Eu acabei não comprando nenhuma resina nacional nessa primeira fase de teste, mas agora eu já comprei a vermelha da MakerTech Labs, vou fazer teste com ela. Eu tenho também notícia de duas empresas que estão fazendo resinas calcináveis nacionais para Anycubic, impressoras LCD. Então, assim que eu tiver feedback aí dessas empresas, eu vou trazer para vocês. A resina da Cosmos, infelizmente, eu não tenho um feedback muito bom delas, então eu resolvi não investir nesse momento, mas eu tô aberta, né, a fazer testes também. Mais pra frente posso trazer elas aqui para vocês. Uma coisa que muita gente me pergunta é qual que é a porcentagem de encolhimento dessas resinas, tá? A maioria delas na ficha fala que gira em torno de 3% até 7%. Eu consegui, em algumas delas, chegar bem próximo do tamanho. E não é só o encolhimento e a expansão, tá? Porque você pode ter também, como resultado, uma peça mais espessa, com um aro maior, enfim, não é só o encolhimento que a gente tem que ficar atento. E essa expansão pode acontecer de acordo com a exposição que você fez, né, de cura naquela peça ou com aquela resina. Eu vou explicar mais pra frente como que eu evito isso. Até, deixa eu pegar meu pau de medida aqui para vocês verem que o correto é elas estarem sempre no aro 19, que é desse modelo, tá? Então, aqui a verde, vou colocar... Às vezes pode dar uma diferencinha por causa do suporte. Bom, a branca da Bluecast a gente já chegou no 20. Então, o que que eu tenho que fazer para garantir o tamanho, né? O aro, as garras, os vãos de pedra. Ó, aqui a preta a gente já chegou no 19 também. Dá até para ver melhor a superfície. Então, o que que a gente faz? Eu tenho usado um calibrador, que é um arquivo STL, eu tô usando o arquivo do Murilo, do canal 3D Geek Show. Essa é uma pecinha que a gente imprime, então, com o arquivo STL. Deixa eu pegar uma outra aqui, vai aparecer melhor. Então, é um arquivo bem pequeno, que gasta pouca resina, e você consegue chegar aí na exposição correta, tá? Eu marco a camada que eu usei e vou com uma chavinha Allen colocando nesses furinhos até chegar
nesse furo central, que é o ok. Então, o que que acontece? A questão da expansão e da contração. O Murilo explica super bem isso num vídeo do canal dele, que eu vou colocar aqui no link para vocês, mas resumindo, é assim, quanto maior o tempo de exposição que você coloca, isso diminui os furos e aumenta as extremidades do objeto. Se você coloca um tempo muito baixo, isso aumenta os furos, mas diminui as extremidades, então o objeto fica menor. Então, quanto maior o tempo, o objeto fica maior, mais espessos, com furos mais preenchidos. E quanto menor o tempo, o objeto fica menor, com os furos maiores, mas as extremidades menores também. Então, você tem que chegar no valor correto, e esses arquivos calibradores te ajudam a fazer isso. Lá no vídeo do Murilo, ele ensina a baixar um outro arquivo também para fazer o primeiro teste. Mas o que que eu faço? Eu peguei a exposição, né, toda a configuração da resina verde, que é a que eu fiz mais testes, e uso ela para iniciar uma resina nova. A não ser que o próprio fabricante da resina já me dê um número de partida, né? Uma exposição, camada de base, tudo isso de partida. Então, eu uso dele para imprimir o calibrador do Murilo. E assim eu vou acertando com a chave Allen. E isso é uma coisa que varia de impressora para impressora também. Um outro calibrador que é bem legal, eu ainda não usei, mas eu participo de grupos e várias pessoas estão falando muito bem, é o calibrador da MakerTech Labs. Como eu comprei a resina deles agora, eu também já baixei esse calibrador, vou fazer uns testes e quando eu trouxer a resina deles, eu já mostro para vocês também esse calibrador. Então, agora a gente vai passar para as resinas opacas, lembrando que elas são de molde, tá? Não são calcináveis. Essa daqui que eu vou mostrar para vocês agora é a resina TR250 da Frozen. Ela é vendida aqui no Brasil pela Fesmo também. E ela custa R$ 514,00, 500 ml. Essa resina é legal porque ela eu também consegui um detalhamento muito grande e foi com ela que o meu aluno fez vários moldes vulcanizados, tá? Ela tem um detalhamento grande, vocês podem ver que todos os furinhos estão vazados e a superfície dela é bem legal. As marcas de camadas de impressão eu sempre tento diminuir com anti-aliasing, então eu não imprimi nenhuma peça sem anti-aliasing aqui, tá? Depois eu vou fazer um vídeo só falando disso, vou fazer várias comparações. E essa resina aqui, o que é muito interessante nela é que ela suporta 150 graus. Então, você pode trabalhar com qualquer tipo de vulcanização que ela aguenta, tá? Ele relatou também para mim algumas peças que quebraram, principalmente na hora de tirar do molde, mas não acontece com todas, tá? Eu imprimi também aqueles anéisinhos com as espessuras diferentes. Aqui, vocês podem ver que eu usei suportes médios. Esse foi um outro teste que eu fiz, porque eu tenho usado muito suportes finos. Mas eu percebi que quando a peça é muito leve, acaba descolando o suporte da peça. Então, a gente fica só com pedacinhos impressos e aqui tudo descolado. E eu fiz os testes aqui com o suporte médio e deu super certo, ó. Imprimiu direitinho com os furos vazados. Então, essa resina aqui, apesar de ser um pouquinho cara, R$ 514,00, 500 ml, vale a pena quando você precisa de detalhamento e quando você precisa usar uma temperatura maior aí na vulcanização. Uma outra resina opaca que eu fiz teste também é a cinza da Anycubic. Ela é uma resina mais barata, R$ 330,00, assim como a verde. E se comparada à verde, a cinza é bem melhor. Eu cheguei até a fazer um vídeo lá no Instagram mostrando que quando eu imprimi essa peça aqui, eu não consegui os furos vazados. E eu, no início, achei que era
uma limitação da própria Anycubic, né? Ó, você vê que os furos de cima não estão vazados, os da lateral ainda ficaram, mas os de cima não. Então, eu imaginei que isso era um problema da Anycubic, né? Uma limitação dela. E não era, porque vocês viram que a gente conseguiu com outras resinas. Então, essa resina aqui é uma resina barata, 330, é mais fácil de encontrar. Ela tem uma superfície aveludada e depois que a gente faz o acabamento, continua essa superfície lisa, né? Só que você vai precisar fazer os furinhos manualmente com uma broquinha. Eu separei um aqui, eu fiz todos os furinhos com uma broquinha de 0,50, né? Lixei, dei acabamento. Essa daqui tá cheia de super bonder, que eu fiz o molde. Tá aqui e já comecei a fazer uma pré-cravação. Então, todas essas resinas atendem bem as questões de molde de silicone frio. E a maioria atendem também a de molde vulcanizado. E por último, das opacas, a que eu achei melhor e também é a mais barata, eu paguei R$128, eu achei muito barato. No AliExpress, essa resina é da Elego. Aliás, a Elego vem aí, acabou de lançar uma impressora com LCD 4K monocromático, com uma mesa maior que a Anycubic. Depois eu vou trazer também essas novidades e falar sobre outras impressoras, porque as LCD, elas estão com uma qualidade muito alta, com um preço muito baixo. Então, é um investimento possível de ser feito. Quando você tem essas máquinas e você faz todo o processo, você fica totalmente independente, não precisa terceirizar nada e o investimento não é tão alto. Então, por exemplo, como eu mesma fiz aqui, comprei uma Photon S, gastei R$2.750 nela, mas agora ela tá custando em torno de 4.000 por conta de pandemia, dólar, enfim. Mesmo assim, eu ainda acho que vale a pena os 4.000. Comprei um Estúdio 500, faço então os moldes, faço a fundição, faço a injeção de cera, todo o processo que começa lá no Rhino, na modelagem 3D, eu consigo agora finalizar, ter a peça final com um investimento baixo. É por isso que eu tô compartilhando tudo isso com vocês, porque eu acredito que muitas pessoas que querem entrar na área, ou mesmo que já são ourives e designers, e querem aproveitar todos os benefícios das tecnologias 3D, tem essa possibilidade sem ter que investir aí 30.000 numa impressora, mais 20, 30 num equipamento de fundição. Principalmente para quem não tem volume alto, é uma solução excelente. E essa resina me surpreendeu muito, primeiro por causa do preço, 127, uns quebradinhos, R$128. Ela tem um detalhamento alto, então vocês podem ver aqui todos os furinhos vazados. Eu usei suporte médio nela também. E a superfície dela, vejam que é bem pouco que fica marcado as camadas, né? Então, eu gostei bem da superfície dela. E o preço é muito bom e o detalhamento é muito bom. Então, essa aqui, de todas que eu usei, é a minha escolha final. A preta translúcida eu gostei bastante, mas eu ainda prefiro essa aqui, opaca. Também fiz molde de silicone com ela, tá aqui. Eu usei 3 silicones diferentes. Eu usei o Plasticil, que é bem transparente. Esse aqui, né, é o Plasticil, que é o que a gente usa no Estúdio 500. Eu comprei também o silicone da Ruthenium. Ele é um pouquinho mais opaco, na verdade não é um pouquinho, é bastante. Deixa eu mostrar aqui. Esse eu fiz com a resina da Frozen. Então, ó, ele é bem mais opaco, a cerinha dele aqui. Depois a gente pode também fazer um vídeo falando dos silicones. E por último, eu comprei um da BQZ, que é esse aqui. Ele não é nem tão transparente quanto o da Plasticil. Na verdade, Plasticil é o nome do modelo do silicone, tá? A empresa, eu vou colocar aqui embaixo para vocês o nome, porque agora eu não me recordo. Eu vou colocar o site deles. Mas estava em falta.
então eu acabei comprando o da Ruthenium e depois o da BQZ. O da Ruthenium é bem mais caro, o da BQZ e o Plasticil são o mesmo preço. Então, depois a gente pode falar aí sobre as diferenças deles, né? Agora eu vou para a segunda parte do vídeo, então vou mostrar para vocês a resina calcinável. Eu já comentei em outros vídeos que as duas resinas calcináveis mais indicadas para a Photon S são a Resin Works Violet LCD, que é essa aqui que eu vou mostrar, e também a Bluecast CR3A. A Bluecast está em falta, a Fesmo é o representante, mas no momento eles não têm, então eu não consegui comprar para testar e mostrar para vocês. E essa daqui, a Resin Works, não é vendida no Brasil. Eu até comentei com o pessoal da Fesmo se eles se interessavam. É uma resina que muita gente vai comprar, vai procurar aqui no Brasil, porque ela é excelente para Photon S. E essa resina, apesar de ser um pouco cara, né? Ela custa $110 no site canadense da empresa que produz. $110, o problema maior são os impostos e frete aqui para o Brasil. Essa resina tem um alto detalhamento e muita quantidade de cera na composição. Então, ela tem ótimos resultados na fundição, então ela pode ir direto para a árvore, ela não deixa resíduo, tá? Queima totalmente. Aqui vocês podem ver a superfície dela, também uma marquinha de voxel. Como eu comentei, de acordo com o design da peça, você tem que ir mudando o posicionamento na hora de imprimir para diminuir essa questão. E também o acabamento, claro. Veja que essa peça aqui, eles mesmos mandam, né? A Resin Works manda de amostra. E essa peça tá totalmente curada. Vou mostrar as duas juntas aqui, você pode ver a diferença. Depois de curada, ela perde, né, esse brilho. Todas as resinas, depois que a gente cura, elas deixam de ficar pegajosas. Se tiver pegajoso, é porque não curou totalmente, tá? Então, a gente precisa fazer o processo de cura total. Essas resinas de fundição direta, elas precisam que a gente esgote o processo de cura totalmente. Então, essa Resin Works, ela é curada em glicerina. Eles mandam em PDF as instruções de impressão, de cura, parâmetros. Também mandam nesse PDF a curva do forno. Aqui eles indicam, claro que vai depender também de cada equipamento, mas assim, o importante é saber que essas resinas calcináveis precisam de um processo muito longo de cura, né? Tem gente que chega a deixar aí 1, 2, eu já vi até 3 dias curando dentro da água, no sol ou mesmo na glicerina, conforme a orientação do fabricante, né? Eles orientam que você cure imersa em glicerina por 1 hora numa câmara UV, mas eu já vi algumas pessoas curando essa resina aqui, imersa em água no sol, tá? Por 1, 2 ou até 3 dias. O mais importante em relação ao processo de cura é que se a gente não cura até o final, a gente não esgota esse processo, a resina vai interagir, seja com o revestimento ou seja com o silicone no molde, tá? Então, essa daqui é a Resin Works LCD Violet. Vou deixar o link também da empresa para vocês conversarem lá com eles. Eu pedi para eles também se havia possibilidade deles alterarem a empresa que envia, né? Porque eles enviam por FedEx e é bem mais caro, chega aqui no Brasil, a gente paga imposto além da mercadoria no frete também, né? E como eu comentei no início, nós temos aí em breve, pelo que eu tô sabendo, 2 resinas novas calcináveis de empresas nacionais. É o que a gente quer, né? É o que a gente prefere, conseguir produtos nacionais de boa qualidade para que a gente possa movimentar a nossa economia também. Agora, eu vou mostrar para vocês outras peças que foram impressas em outras resinas, mas também em outras impressoras. Todas essas que eu mostrei para vocês até agora
foram impressas na Anycubic Photon S. E essas outras eu vou falar cada uma. Ah, uma coisa, agora que eu vi esse anel aqui, que eu queria comentar com vocês, é que a resina TR-250 da Frozen, que eu falei que é bem legal e ela suporta 150 graus, ela teve uma diferença muito grande das primeiras impressões para as últimas. Essa aqui que eu tô segurando com a mão direita foi uma impressão logo no início, quando eu comprei, e essa outra aqui foi uma das últimas. E vocês podem ver que a diferença de cor é absurda. E não é só a diferença de cor, a diferença também na superfície dela. E eu não sei explicar por que aconteceu isso. Também tivemos essa diferença na Elego. Vocês podem ver que essa daqui tá muito mais clarinha. Claro que depois da cura há uma mudança da cor, mas aqui, além da mudança ter sido muito grande, o processo de cura foi o mesmo. Então, eu não sei se está relacionado a colocar a resina de volta no pote, ou se agitei pouco, enfim, isso aqui eu não consegui descobrir qual foi a diferença. A resina não estava vencida, eu fui olhar também, não sei explicar. De qualquer forma, foi feito molde vulcanizado com essas primeiras peças e também com as últimas, e todos eles deram certo. Então, agora eu vou mostrar essas impressões aqui. Essa resina, eu acho que é a mais famosa e a melhor do mercado, é a B9 Emerald. Essa peça é esse mesmo anel, só que com um design diferente, porque quando eu idealizei essa peça, a ideia era de fundir direto. Então, eu fiz a parte superior separada da parte inferior do aro, para depois de impresso, a gente soldar, né? Tirar os suportes e soldar. E a qualidade da Emerald, tanto da resina quanto da máquina B9, né? As duas são da mesma empresa. A impressora B9 Core é DLP, então ela é diferente da Anycubic Photon S. A Anycubic é LCD. Já fiz vídeo aqui no canal também explicando as diferenças, mas depois eu vou trazer um mais compacto, dando exemplos, tá? Então, essa aqui é uma resina calcinável, fundição direta, manda direto para a árvore. A gente consegue também o detalhamento, tudo 0,6. Então, essa resina aqui, ela é apropriada para impressoras DLP, tá? Impressoras de projetor. Dá para usar na Anycubic Photon S? Dá, mas os tempos de exposição dela são muito maiores. Todas essas que eu falei para vocês agora de molde, os tempos de exposição, pelo menos na minha, estão girando em torno de 3,5 a 5 segundos. Já a Resin Works, se eu não me engano, foram 10 ou 11 segundos. Eu vou colocar também aqui para vocês os parâmetros que eu não decorei. Se a gente fosse usar essa daqui na Anycubic Photon S, por exemplo, a gente teria que colocar pelo menos 30 segundos de exposição. Então, demoraria muito mais. É uma resina cara e, na minha opinião, como a gente tem aqui a Resin Works, mesmo sendo um pouco cara também, vale muito mais a pena porque a impressão é muito mais rápida. Depois, a gente tem a outra resina que eu falei que eu não comprei, é essa daqui, é a Bluecast CR3A. Essas duas peças foram impressas pela Fesmo para mim. Eles usaram a impressora Frozen, que é uma impressora LCD também, mas ela tem um sistema de para-LED que acaba deixando ela um pouco melhor em termos de qualidade comparado à Photon S, tá? Porém, essa impressora Frozen, agora aqui no Brasil, ela deve estar em torno de 19 ou 20 mil reais, então, na minha opinião, não vale a pena, porque é uma impressora LCD, assim como a Anycubic Photon S. 25, mais ou menos, você consegue comprar uma Flashforge Hunter, que é excelente, é DLP com projetor, então, na minha opinião, não vale a pena. Mas eu queria mostrar essa cor também
acabou ficando estranha, ela era toda azulzinha assim, quando eles me mandaram. Eu deixei ela aqui um pouco na bancada, eu ainda não fiz a fundição direta, mas vocês podem ver que o detalhamento também é excelente. Essa resina aqui tem um líquido especial de cura. A resina custa $120, 500 ml, e esse líquido especial de cura custa $50. Então, também não é uma resina barata. A Fesmo diz que vai trazer, mas é uma excelente opção de resina calcinável, tanto essa quanto a Resin Works Violet. E acredito que em breve a Fesmo vai ter para a gente comprar e fazer os nossos testes. Depois disso, eu tenho essa outra verdinha aqui, ela foi impressa nessa impressora que eu comentei, Flashforge Hunter, que é uma impressora DLP, muito acessível, tá? DLP é uma tecnologia melhor do que o LCD, eu acredito que não por muito tempo, mas ainda é. Vocês podem ver aqui o detalhamento, os furinhos vazados, e essa resina também é calcinável, é uma resina que foi usada na impressora Flashforge Hunter. Eu não sei dizer o nome dessa resina agora, mas eu vou perguntar para o Alexandre, que é o vendedor da Flashforge Hunter aqui no Brasil. Quem precisar, eu passo o contato dele, tá? É uma impressora DLP excelente, depois eu vou fazer também um vídeo dela, trazer aqui os resultados dela para vocês. A resina, essas peças ainda não sofreram um processo total de cura, então ela ainda tá meio pegajosa aqui, grudando as sujeirinhas. Mas, na minha opinião, para quem quer começar com uma impressora mais robusta do que a Photon S, a Flashforge Hunter é a escolha. Aí eu tenho mais alguns aqui. Essa é uma peça impressa na impressora B9 Core também. A impressora B9 Core também é uma DLP e ela não está sendo vendida mais aqui no Brasil. Então, ela custa hoje em torno de 10, 11 mil dólares e vai chegar aqui no Brasil em torno de 90, 100 mil, mais ou menos. Mas, na minha opinião, é a impressora top das top. Essa daqui foi impressa numa impressora Asiga, mas é uma resina para molde, não é calcinável. A gente consegue ver bastante aqui as marcas de camada, mas também, na minha opinião, tem mais a ver com o posicionamento, a quantidade de suportes do que a qualidade da resina. É uma resina super resistente e ideal para molde vulcanizado. Essa daqui foi impressa para mim pelo Daniel da CNG. Quem quiser o contato deles também eu passo para vocês. Pode me chamar no WhatsApp ou comentar aqui. Essa foi impressa numa impressora DWS. Essa resina, ela é calcinável e, inclusive, a gente pode usar também para fazer os moldes, porque ela é bem resistente. Ela não chega a ser rígida, ela é bem maleável até, mas mesmo assim continua sendo resistente. As primeiras impressoras foram deles, né, para joalheria, e tem um resultado muito, muito bom. Mas os preços têm nível aí de 100, 150, 200 até 300 mil reais. E por último, essa daqui foi impressa numa Photocentric. A Photocentric também é LCD, mas ela tem uma tecnologia diferente. Assim como a Frozen, ela é um pouco superior à Anycubic Photon S. E a vantagem dela é que eles trabalham também com desenvolvimento de resina. Então, você vê que essa resina, ela é bem resistente para molde. Ela dá um resultado muito bom e eles também têm desenvolvidas resinas calcináveis. Eu acredito que essa impressora também custa aí em torno de 20, 25 mil reais e ela também é LCD. Mas, como eu falei, ela tem a qualidade melhor porque ela tem uma tecnologia desenvolvida só por eles, específica, que traz ótimos resultados. Quem quiser conhecer também a Photocentric, eu posso passar o telefone e o contato do Felipe, e aí ele passa maiores informações.
Então, nesse vídeo era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem já tiver experiência com essas resinas, quiserem comentar, compartilhar essas experiências, eu acredito que juntos a gente pode crescer, né? O mercado pode crescer e ter qualidade final nas nossas peças cada vez mais, com maior velocidade, usando a modelagem 3D, usando rinoceros e usando a impressão 3D. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!